Saudações cordiais, caríssimos estudantes. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede Educação do Paulista, e agora estarei com vocês ministrando mais uma aula de Ciências da Natureza para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. A nossa aula de hoje tem como tema fungos, principais doenças causadas por ele. Professor Luciano, esta aula consiste na aula de qual número? Esta aula consiste na nossa aula de número 26. Com isso, eu peço para que você, caríssimo estudante, pegue o seu caderno, sua caneta, o seu lápis, preste bastante atenção nas informações que serão agora socializadas com vocês e que vocês façam as anotações devidas e necessárias. Muito bem, professor. Dentro deste tema, fungos, principais doenças causadas por eles. O que o senhor tem para nós? Inicialmente, eu estarei fazendo uma breve revisão da nossa aula anterior. Em seguida, estarei socializando com vocês uma breve contextualização sobre os fungos. Dentro desta contextualização, estarei falando um pouco sobre o que são os fungos, sobre as suas principais características, assim como também sobre as suas importâncias. Posteriormente, estarei socializando com vocês algumas informações sobre as principais doenças fúngicas. Professor, olha, Ciências da Natureza é uma matéria boa, porém tem cada termo, professor. É necessário que o senhor explique, professor, cada termo desse. Eu vou explicar. Não precisa ficar nervoso nem nervosa. A gente vai, aos poucos, entendendo e compreendendo essas termologias, tá certo? Mas doenças fúngicas nada mais são do que doenças causadas por fungos. Ok, professor? Em seguida, estarei socializando com vocês algumas atividades relacionadas ao tema estudado. Por fim, estarei concluindo a nossa aula de hoje com um breve desafio. Ok, professor. Então vamos lá. Relembrando um pouco a nossa última aula, nós vimos lá com a ajuda da nossa intérprete Amanda, hoje estamos contando com a ajuda da intérprete Mari. Nós vamos fazer uma breve revisão. Vimos na aula anterior um pouco sobre os protozoários. Nós vimos que eles servem de alimentos para outros animais marinhos, para outros seres vivos, como por exemplo os animais marinhos. Nós vimos que os protozoários têm como característica apresentar alto poder de penetração, alto poder de fecundação, alta capacidade de reprodução. Nós vimos também na aula anterior que os protozoários podem ser considerados também como sendo micro-organismos, que a grande maioria são visíveis apenas através do uso do microscópio, que é um aparelho que permite a ampliação do tamanho das imagens. Nós vimos que os protozoários, eles podem causar inúmeras doenças, dentre elas, doença de Chagas, tricomaníase, malária, toxoplasmose, dentre outras. Na aula de hoje, iremos falar especificamente sobre os fungos. Mas, professor, fala para nós, professor, por gentileza, o que são os fungos? Falo sim. Os fungos são organismos vivos, ou seja, os fungos são seres vivos pertencentes a um reino chamado reino fungi, tá certo? E esses fungos, eles têm como principais características, eles são próprios, eles são comuns em ambientes úmidos e sombrios. Em outras palavras, os fungos são organismos que são incapazes de produzir o seu próprio alimento, conforme nós verificamos aqui no slide. São seres vivos que não produzem o seu próprio alimento. Se eles não produzem o seu próprio alimento, como é que eles sobrevivem, professor? Eles sobrevivem nutrindo-se por absorção de outros seres vivos, por exemplo. Tem fungos que sobrevivem parasitando outros seres vivos, seja animais irracionais,
Seja animais racionais, os humanos, ou vegetais, as plantas. Quando eles se encontram em outros seres vivos, para obter nutrientes, lembrando que nutrientes, as nossas primeiras aulas, são substâncias químicas, inorgânicas, água e sais minerais, ou orgânicas, proteínas, vitaminas, carboidratos, lipídios. Isso foi tema de aulas anteriores, certo? Então, quando esses fungos se encontram em humanos, em animais domésticos, por exemplo, em plantas, eles vão causar doenças, causar danos. Eles são considerados, neste caso, como parasitas, como agentes perniciosos, causadores de danos a outros seres vivos. Porém, tem fungos que se alimentam, sabe como? Por meio da decomposição da matéria orgânica, por meio da decomposição de restos de animais e vegetais que estão ali em estado de putrefação, na decomposição. Ok, professor. Muito bem. Lembrando que os únicos seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento são chamados de autótrofos, são as plantas clorofiladas, que produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. As plantas captam a energia solar, reagem com água e sais minerais e vão produzir seu próprio alimento. Fora os vegetais, nenhum outro ser vivo, eles são capazes de produzir seu próprio alimento, por meio aí desse processo chamado fotossíntese, né? Tem alguns micro-organismos que são quimiosintetizantes, produzem seu próprio alimento por meio de substâncias químicas, mas é outro processo, tema de outras aulas. Ok, professor. Exemplos de fungos, professor. Nós temos fungos também chamados de fungos comestíveis, como os cogumelos. Existe quem cultiva esses tipos de fungo e é vendido aí nos principais restaurantes. Não confundam cogumelos com orelha de pau, que é outro tipo de fungo que nasce ali na madeira, né, no formato de uma orelha, por isso chama de orelha de pau. Aquilo é tóxico. Vamos ter cuidado, prestar atenção. Geralmente surgem em períodos de inverno. Nós também temos os fungos chamados de leveduras ou levedos, dentre outros. São vários tipos de fungos, né? Tem fungos que servem de alimento, tem fungos que são utilizados para a fabricação de medicamento, dentre outros. Ok, professor. Com relação ao habitat, que é o local onde nós podemos encontrar esse fungo, eles gostam de aparecerem em locais com umidade, na ausência de luz, ou seja, em locais úmidos e sombrios. Então precisamos ter bastante cuidado. Muito bem, professor. Dando continuidade, é importante nós falarmos um papel fundamental, importantíssimo dos fungos, que é esse papel ecológico. Eles atuam na ciclagem ou na reciclagem aí dos nutrientes, por meio da decomposição da matéria orgânica, por meio da decomposição de restos de animais e vegetais. Então ele devolve. Lembra das nossas primeiras aulas? Eu citei Lavoisier, que disse que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então os fungos atuam na ciclagem dos nutrientes. Ele permite esse ciclo contínuo desses nutrientes. Ora os nutrientes estão no meio vivo, ora vão estar no ambiente. Então chama-se até de ciclos biogeoquímicos. Então os fungos atuam também em alguns ciclos biogeoquímicos. Só por curiosidade, os fungos, eles estão presentes na cadeia alimentar, compondo ali o último nível trófico dos decompositores. Ô professor, relembra para nós, por gentileza, já que tocou em cadeia alimentar, que história é essa de cadeia alimentar? Lembrem, aulas anteriores. Cadeia alimentar é o processo pelo qual um ser vivo, ele obtém energia e nutrientes se alimentando de outro ser vivo. Então isso é cadeia alimentar. Tem basicamente 3 níveis tróficos. Primeiro, o produtor, são as plantas. Segundo, os consumidores, que pode ser primário, herbívoro. Secundário, carnívoro. Ou terciário, onívoro.
E o terceiro nível trófico é os decompositores. São os decompositores. Entra aí os fungos, bactérias, dentre outros. Ok? Então, os fungos têm esse papel ecológico da ciclagem dos nutrientes. Muito bem, professor. Professor, por gentileza, quais são as outras importâncias dos fungos? Por exemplo, as leveduras são um grupo especial de fungos que são utilizados aí para a fabricação, para a obtenção, para a produção de algumas bebidas, como vinho, cerveja, fabricação do pão e de outros alimentos. Existem os fungos comestíveis, por exemplo, champignon. Existem os fungos que são utilizados para a fabricação de medicamentos, como por exemplo aí os antibióticos, a saber, a penicilina. Existem fungos que são repositores da flora intestinal. Existem fungos, pessoal, que estão presentes aí no seu intestino, precisamente aí intestino grosso, que atuam na recomposição da flora intestinal. Eles atuam aí auxiliando a digestão dos alimentos, né? Do bolo alimentar, né? Retirando aí os nutrientes que o nosso corpo necessita absorver. Ok? Então essas são algumas importâncias dos fungos. Fabricação de medicamento, ciclagem de nutrientes, fabricação de pães, de cerveja, de vinhos, dentre outros. Ok. Ó, professor, então os fungos, todos os fungos são bons? Não. Tem fungos que não são bons. Eu falei que tem fungos que não são capazes de produzir seu próprio alimento e, por isso, precisam de outro ser vivo para sobreviver, para retirar dele os alimentos que contêm os nutrientes que eles necessitam. Professor, cita para nós, por gentileza, algumas dessas doenças fúngicas. Lembre para nós também o que são doenças fúngicas. Então, doenças fúngicas são doenças causadas por fungos. A própria nomenclatura, ela já nos diz isso. Doenças fúngicas. Doenças causadas por fungos. Doenças bacterianas. São doenças causadas por bactérias. E assim sucessivamente. Ok? Vamos conhecer as principais doenças fúngicas na nossa aula de hoje? Primeira doença, chamada de pitiríase versicolor. Professor, que nome é esse, professor? Chega e enrola a minha língua, calma. Eu vou falar o termo científico e também o nome popular. Pitiríase também recebe o nome de pano branco. Quem nunca teve um pano branco, né? Então, o pano branco é um tipo de micose, né, causada por fungos, que tem como causa desnutrição, sudorese. Professor, desnutrição é quando nós estamos aí em processo que nós estamos com carência de nutriente. E o que é sudorese? É o processo de liberação de suor, é a transpiração na forma líquida, liberação de água na forma líquida, transpiração, sudorese. Então, sudorese excessiva, uso indiscriminado de anticoncepcionais, corticoides e etc. Então, lembra logo no início da aula que eu falei que os fungos, eles gostam de ambiente úmido e sombrio. Pessoas que fazem academia, que malham, ao usar determinada máquina, lembrar de fazer uma limpeza ali até com álcool, porque o contato com o suor de outra pessoa que esteja aí contaminada, cometida por essa doença chamada pitiríase ou pano branco, você pode também adquirir. Banhos em praias, em piscina, tudo pode contribuir para o surgimento do pano branco. Professor, tratamento. Lembrando, vou citar logo os sintomas. Manchas brancas, redondas ou ovais por todo o corpo. Às vezes coceira. Tratamento. Procurar um médico, tá certo? Ele vai recomendar aí um tratamento específico com medicamento tipo pomadas que são aplicadas em locais afetados, sabonetes, né? Além disso, às vezes até medicamento de uso oral e um banho de sol, porque a luz, a radiação solar, a energia luminosa contribui para combater aí os sintomas desta doença chamada de pano branco. Ok, professor.
Outra doença comum, frieira, frieira ou pé de atleta, isso mesmo, frieira ou pé de atleta. Professor, por que pé de atleta? Frieira ou pé de atleta é conhecido também por chulé, chulé. Ô professor, por que o nome é pé de atleta? Geralmente o jogador de futebol, por exemplo, está lá jogando, suou, chega em casa, pega aquele meião molhado de suor, dentro do tênis, debaixo da cama, com o passar dos dias, vai ficar com um odor desagradável, o famoso chulé. Por quê? Ali se desenvolveu um tipo especial de fungo que causa justamente essa doença, essa patologia. O ideal é utilizarmos um tênis, uma meia, 3 vezes na semana. E ao terminar de usar, pendurar no sol em um local que bata ele luminosidade para combater o fungo. Professor, causas: acúmulo de umidade nas áreas aquecidas, entre os dedos, dentre outras. Professor, quais são os sintomas? Bolhas, rachaduras, acúmulo de escamas no local e às vezes vermelhidão e coceira. Professor, o tratamento: procurar o médico e utilizar aí as pomadas, os medicamentos antimicóticos adequados e recomendados pelo médico. Ok, professor. Outra doença fúngica, outra doença causada por fungo, canidíase. A canidíase tem como causa os fungos que se aproveitam aí de ambientes que são úmidos e escondidos da luz, como por exemplo as dobras da pele. Professor, quais são os sintomas da canidíase? Nós podemos verificar no slide, são infecções na genitália, tanto masculina quanto feminina, assim como infecções na pele, na boca e no estômago. Tratamento: procura o médico que vai recomendar aí, possivelmente, medicamentos antimicóticos. Muito bem, professor. Então essas são as principais doenças fúngicas. Essas são as principais doenças causadas por fungo. Ô professor, o mofo é uma doença? O mofo é causado por um grupo específico de fungos que estão lá, são chamados de ficomicetos. São os fungos primitivos, causadores do bolor negro do pão, causador do mofo. Aquele mofo que aparece nos alimentos. O alimento apresentou um mofo, a gente tem que evitar. Você vai comer, por exemplo, uma banana, mofou uma parte lá. Aí tem gente que recorta, corta a parte que está mofada e come a outra parte. Não pode. Porque existe uma fase do fungo que ela não é visível a olho nu. Apareceu o fungo mofo, já contaminou. E se ingerir aquele alimento, você pode ter uma intoxicação. Então é bom evitar os alimentos que estão mofados com presença de fungos. Como atividade, eu deixo para vocês 2 questões. A primeira diz o seguinte: alguns exemplos de fungos são: letra A, bactérias e protozoários; letra B, cogumelos e mofos; letra C, algas e cianofíceas; letra D, musgos e samambaias; ou letra E, vacas e aves. Questãozinha bastante simples, para que você possa prestar atenção, responder corretamente. Segunda questão: na cadeia alimentar, qual é o nível trófico que os fungos ocupam? Será que é o de produtor, letra A? Letra B, consumidor primário? Letra C, decompositor? Letra D, consumidor secundário? Ou letra E, consumidor terciário? Lembrem, logo no início da aula, eu falei para vocês o nível trófico que os fungos ocupam. Lembrem, tem 3 níveis tróficos. Primeiro, o produtor, as plantas. Segundo, consumidor. Terceiro, os decompositores. Onde será que os fungos estão? Então vamos lá. Para concluir nossa aula, um breve desafio. O breve desafio diz o seguinte: os fungos apresentam grande aplicabilidade econômica e também ecológica. Entretanto, alguns provocam doenças no organismo. Assinala a alternativa que não apresenta uma doença causada por fungo. Pé de atleta, será que é uma doença causada por fungo? Aspergilose, pano branco, canidíase ou gonorreia? Qual dessas alternativas não é uma doença causada por fungo? Respondam, peçam ajuda do seu professor, a sua professora e socialize com a gente as suas respostas.
No mais, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Valeu, pessoal! Por hoje é só!